Olá, amante do vinho, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Amado Vinho. Eu sou o Arthur. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um react. Faz um tempão desde o último react aqui no canal. Hoje é de um vídeo do Bruno Perini. A geração Z vai quebrar a indústria do álcool. Tudo bem relevante, na verdade, né? Já que eu trabalho nessa indústria, vamos dizer assim, né? Trabalho um pouco mais na parte da educação, na verdade, mas tem a ver sim com o vinho, né? A indústria do álcool, do modo geral. É um assunto que eu já trouxe outras vezes aqui no canal comentando sobre. Inclusive, pouco tempo atrás eu estava falando sobre a Taylor Swift, como ela estava salvando a indústria do álcool. Esse é um vídeo falando o contrário, né? Como essa indústria está quebrando. Eu achei um vídeo que ele traz pontos muito interessantes. Eu já assisti, mas eu acho legal assistir com vocês e ir comentando alguns pontos aqui que eu achei interessante no vídeo. Então vamos lá, trazer um pouco dessa questão da economia, né, de uma análise um pouco mais aprofundada, falando do nossa querida bebida do vinho, né? Então vamos pro vídeo. Eu vou usar o fone aqui para não ficar atrapalhando a entrada de áudio, no caso com a minha voz do computador, mas enfim, na edição vai dar tudo certo. Então vamos ao vídeo. Imagina um mercado bilionário descobrindo da noite para o dia que o cliente do futuro simplesmente não quer o produto. É isso que está acontecendo com o álcool. A geração Z está bebendo menos, em muitos lugares uma parte grande nem começa a beber, e quando uma geração inteira muda o hábito social tão antigo, o impacto definitivamente não fica só no bar. Ele aparece em saúde pública. Então, pessoal, fazendo a primeira pausa, já aqui no comecinho do vídeo, mas só para comentar um fato interessante do que ele comentou, né? O fato do consumo da bebida alcoólica ser tão antigo quanto a humanidade, vamos dizer assim, desde os primórdios até hoje em dia, né? O homem ainda faz o que o macaco fazia. O consumo do álcool, ele tá junto, ele caminha junto com a humanidade na sua história como um todo, é um hábito muito antigo, e vários estudos, inclusive, falam a respeito de como o hábito do consumo do álcool auxiliou a humanidade, do modo geral, em tratados de paz, em como vários acordos acabaram acontecendo, né? Geralmente eles eram feitos em banquetes, em jantares, isso você vê em séries, em filmes, em documentários, enfim, a questão da Idade Média, dos vikings, ou até antes disso, geralmente quando você vai celebrar um casamento, ou você está tentando fazer algum acordo, seja militar, enfim, sempre vai ter muita comida e muita bebida envolvida. E o que acontece, pelo menos com a maioria das pessoas, quando você bebe, não a ponto de se embriagar, mas você acaba se tornando um pouco mais tolerável, um pouco mais sociável, um pouco mais relaxado. Isso auxiliava muito na questão dos acordos e dos jantares, enfim, quando acontecia as coisas, para as pessoas se tornarem um pouco mais abertas, vamos dizer assim, receptivas, um pouco mais, até mesmo mansas, vamos dizer dessa forma, por causa da bebida alcoólica. Então, isso auxiliou muito na evolução humana, do modo geral, como sociedade. Então, só um fato curioso, aí tem vários estudos que falam sobre isso, como isso auxiliou. E até mesmo hoje em dia, se você vai sair com seus amigos, muitas vezes é diferente a questão de você sair para um lugar onde você não bebe, você bebe, não dizendo que é um vício, você precisa beber para aproveitar, mas que você bebendo, você se torna um pouco mais tranquilo, né? O álcool tem esse efeito no nosso corpo de relaxar um pouco, pelo menos antes de você chegar num nível alcoólico, né, de se embriagar, não estou falando disso, mas estou falando de você beber um pouquinho ali, uma taça de vinho, uma cerveja ou duas, você fica um pouco mais relaxado, mais tranquilo. Ele já tem esse efeito do ser humano desde o início, então imagine que é uma bebida que auxiliou muito na questão da socialização do ser humano como um todo. Postos, empregos, em marcas globais e até no jeito como as pessoas se relacionam. E hoje eu quero te mostrar por que a geração Z está virando as costas pro álcool, o que isso revela sobre o mundo atual e o que muda na economia, quando um hábito tão antigo, talvez até um vício, ele deixa de ser o padrão. Mas para que você possa entender todo esse contexto, eu tenho que voltar alguns passos atrás e te explicar quem é essa geração. Só também, fazendo mais uma pausa aqui, realmente um vício, então tem esse problema que envolve o álcool, afeta milhares de famílias, ele vai dar alguns números durante o vídeo também, tipo, é um problema, com certeza. A gente não pode mascarar e dizer que, tudo bem você beber uma taça de vinho, sim, mas você beber uma garrafa, se você beber principalmente destilados, que tem um teor alcoólico um pouco mais alto, isso é sim um grande problema. Não dá pra romantizar essa questão do álcool. Na prática, a gente divide a sociedade em gerações, e não porque todo mundo seja igual dentro de um rótulo, mas porque quem nasce em períodos parecidos costuma ser moldado pelos mesmos choques econômicos, culturais e tecnológicos. Chegando às gerações atuais agora, nós temos os baby boomers e um corte. No corte que pode ter variação em termos de data, a gente colocou de 46 a 1964. Em suma, é o pessoal nascido depois da Segunda Guerra Mundial. É uma geração que cresceu num mundo mais previsível, com carreiras mais longas, estabilidade maior e uma cultura... Vamos colocar ali nossos avós, né, do modo geral ali. Onde o álcool era praticamente um rito social automático. Você ficou adulto, você toma álcool. Depois veio a geração X, de 65 até 1980. Ela pegou a transição, com mais urbanização, mais trabalho intenso, mais individualismo, e o início do consumo virando parte do estilo de vida. É a geração que consolidou o bebê no fim de semana. Alguns de vocês também, geralmente o público do canal é um pouco mais novo,
mas... semana como rotina. Depois vieram os millennials, é a minha geração, entre 1981 até 1996, que cresceram vendo várias crises, inflação em várias partes do mundo, mudanças rápidas no mercado de trabalho e uma vida adulta consideravelmente mais cara do que parecia que seria. Esse pessoal ainda bebe. Ele está comentando aqui, mas só para dar mais uma ênfase no que ele está falando, que realmente você vê que a questão econômica, o tipo de vida, a rotina que você tem, né, acaba mudando seus hábitos, com certeza, e também o hábito do consumo alcoólico. Bebeu bastante, mas já começou a relativizar o hábito do álcool. Ele deixou de ser uma regra e passou a ser mais uma escolha. E por fim, chegamos à famigerada geração Z. São os nascidos entre 1997 e 2012. É a primeira geração que cresceu com internet no bolso desde cedo, sob a influência constante de redes sociais e com informação em tempo real. Isso, sobretudo quando você parar para pensar de maneira mais... Isso eu acho interessante também, porque o álcool, ele libera, né, um pouco de dopamina também, enfim, uma das coisas que ele faz, né, para você se sentir bem, se sentir mais relaxado. E eu acho que o celular entrou como, vamos dizer assim, o outro vício que faz a mesma coisa. Então, às vezes, no lugar de uma geração mais para trás, assim, vamos dizer, pode até colocar millennials, por exemplo, você sentava na mesa e tomava um vinho, tomava uma cerveja, e relaxava ali, dava a sensação de... Hoje você chega em casa, vai pro sofá e só olha ali Instagram, TikTok, enfim, Twitter. Twitter não, que só estressa. Mas enfim, você tem essa questão da dopamina. Então você pode estar até trocando, essa é uma reflexão que eu já tive algumas vezes, você está trocando, ao invés do consumo do álcool, né, para te fazer sentir bem, mais relaxado, dar essa descarga ali de prazer no teu cérebro, você está colocando o celular no lugar. Que, assim, é uma reflexão que eu tive, e não sei se vocês concordam comigo ou não, deixa ali embaixo nos comentários o que você acha a respeito disso, dessa troca do álcool pelo celular. Estruturada muda o jeito de se divertir, de pertencer e de consumir. E é aí que a lógica do álcool começou a quebrar. Pesquisas indicam que a geração Z, ela consome cerca de 20% menos álcool do que os millennials. E quando você olha para cerveja e vinho, a queda é ainda maior, algo como 33% menos do que gerações anteriores. Isso é relevante porque beber sempre foi uma espécie de ritual do adulto. Festas de faculdade, happy hour, recepção de casamento, aniversário, o álcool ele estava em todo lugar. Não porque todo mundo precisava beber, mas porque a norma social te empurrava para isso. Só que agora as taxas estão caindo de verdade. Bares e baladas já têm dificuldade para ter os jovens e o desafio virou outro. Como entreter uma geração que não está mais nessa vibe de beber como padrão? No começo até podia parecer uma tendência passageira, mas não é. O que está acontecendo está... Aí entra não só o caso de você beber em si, mas sair, né? Ir para bares e baladas, enfim, dessa forma. Eu vejo, pelo menos nos meus amigos e até meu irmão, que meu irmão é 10 anos mais novo do que eu, então ele é geração Z. Somos de gerações diferentes. E a gente conversa bastante no modo geral, mas eu vejo que os hábitos são bem diferentes realmente. Eu costumava sair muito mais na época da faculdade, por exemplo, para barzinho, e acontece muito na faculdade. Mas ele também agora, ele tá nessa época de faculdade e ele não costuma sair tanto. E quando ele sai, vamos dizer assim, seria mais para restaurante, para comer alguma coisa, para ser uma coisa mais elaborada e não sair para beber e jogar papo fora. Remodelando mercados e mudando estratégia de marketing. E a má notícia para a indústria é que bilhões foram investidos para fazer o álcool parecer essencial na vida adulta. E o público que mantinha os bares lotados está mudando de comportamento. Justamente agora, quando essa geração está entrando naquela fase do auge do consumo em termos de idade. Eles estão começando a decidir o que compram, o que evitam e o que vira padrão para o resto da sociedade. E os dados deixam isso ainda mais claro. Há estatísticas apontando que 70% da geração Z está escolhendo bebidas não alcoólicas, enquanto apenas 18 a 20% dos jovens americanos, entre 21 e 28 anos, bebem regularmente cerveja, vinho ou destilados. Só que esse fenômeno não está isolado nos Estados Unidos. Se você pega o Reino Unido, 1 em cada 4 jovens se declara abstêmio. Isso segundo dados do Health Survey for England. Isso é interessante também que ele está falando. Estados Unidos e Reino Unido, eu acho que a parte ocidental, do modo geral, está seguindo essa regra, mas a parte oriental não necessariamente. China e Índia, eles estão consumindo mais álcool do modo geral, cerveja e vinho. É uma parte interessante, porque a gente tem a mesma geração, e tudo bem, ela tem uma influência cultural, mas ao mesmo tempo também a cultura é bem diferente. Então, quando eu estava trabalhando na Califórnia, eu via muito turista indiano, chinês, japonês, coreano. Do modo geral, eles não bebem tanto, mas eles estão começando a beber mais. Se você comparar com um ocidental, um europeu, um americano, a quantidade de álcool que eles ingerem é menor. Acontecia muito de alguns clientes até passarem mal. A gente fazia uma degustação com 5 taças, e cada taça tinha mais ou menos 30 ml, então 150 ml, vamos colocar assim. Mas isso em meia hora, 1 hora, que não é tanto, porém, quando os turistas passavam mal, os clientes que chegavam lá,
a maioria deles eram orientais, porque realmente eles não estão acostumados, acho que é até uma questão biológica, não sei, ou de hábito, eles não estão acostumados a beber tanto álcool, e eles passavam mal, mas eu acho que eles estão tendo essa curiosidade, eles querem consumir mais, eles não consomem tanto, mas eu acho que na contramão da maioria desses estudos e notícias que ele vem mostrando, a parte oriental é um mercado que vem crescendo e vem aquecendo muito. Por lá, jovens entre 16 e 24 anos que não consomem álcool ficam entre 25% e 30%. Na Alemanha, a bebida deixou de ser um ritual diário e se tornou uma indulgência para jovens do país. Em 2024, 68% dos consumidores alemães disseram beber álcool, o que representa uma queda frente aos 78%. Quem diria a Alemanha, né? A Alemanha que... Eu acho que não era a Alemanha, mas eu sei que a Alemanha estava top 5, se não me engano, uns anos atrás, e país que mais consome álcool, principalmente cerveja no mundo. E caindo, né, no caso. % registrados em 2015, segundo dados do YouGov. Entre a geração Z, 61% disseram beber álcool, sendo que 1 em cada 4 deste grupo afirma ter reduzido ou parado de beber nos últimos 5 anos. E aí, por conta da redução do hábito de beber, você teve a redução das vendas e isso já colocou o setor em crise. Na Alemanha, 52 cervejarias fecharam entre o ano de 2023 e 2024. Esse é o maior declínio em 3 décadas. Aqui no Brasil, dá para ver o movimento na prática. Em 2025, 64% dos brasileiros afirmaram não ter ingerido álcool. Esse é um percentual superior aos 55% registrados em 2023. Esses dados são da pesquisa Ipsos-IPEC, encomendada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, para a 7ª edição do levantamento Álcool e Saúde dos Brasileiros Panorama 2025. E a mudança é mais intensa entre os jovens. A abstinência saltou de 46% para 64% na faixa etária entre 18 e 24 e de 47% para 61% na faixa etária entre 25 e 34 anos. A essa altura, a dúvida não é sobre a existência do fenômeno, é porque isso aconteceu tão rápido e tudo começa pelo que mudou primeiro, que foi a vida social. Porque o álcool, ele sempre foi, antes de tudo, um fenômeno social. Ele estava presente nos encontros, nas festas, bares, celebrações. Era parte desse ritual de pertencimento. Só que a geração Z mudou o lugar onde a vida social acontece. Hoje, uma parte enorme das interações é digital. Conversas, flertes, amizades. Até na minha questão, eu fui uma pessoa que eu comecei a beber aos 18 anos, mas eu fui, acho, o último do grupo. Eu acho eu e um outro amigo meu que a gente não bebia, mas vários dos meus amigos, eles começaram a beber com 14, 15, enfim, muito jovens, sabe? Era comum em festa da escola, assim, todo mundo de menor, mas sempre ter a bebida alcoólica disponível, né? Isso não, acho que no Brasil inteiro, no mundo inteiro é assim. Mas enfim, eu demorei muito para começar e por opção mesmo, sabe? Eu quis esperar os 18 anos, enfim. Na minha opinião, às vezes até a questão, o álcool ele é uma toxina para o corpo, então às vezes é interessante você esperar o teu corpo estar um pouco melhor desenvolvido para você começar, né, a consumir essa toxina, e você acaba sendo motivo de chacota às vezes, ou tipo, a galera não pegava muito no meu pé, mas sempre tinha um ou outro fazendo uma brincadeira, fazendo um bullying, sabe, a respeito disso. E hoje não, é o contrário, né? No caso, tipo, acaba que você não beber não é mais um motivo. Acho que muita gente se deixava levar por causa disso, né? Acontece muito com álcool, com drogas também, no modo geral, você é o único do grupo que não faz isso. Então, blá, 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 começa a falar na tua cabeça e você acaba se deixando influenciar. Por menos gente tá bebendo álcool, elas também influenciam menos gente e acaba se tornando um ciclo, né? Entretenimento, tudo passa pela tela. E quando você reduz os encontros presenciais, você reduz também o contexto onde o álcool sempre dominou. Exato. E aqui entra um outro detalhe importante. Na era das redes sociais, passar do ponto deixou de ser algo privado. Isso pode virar story, vídeo, meme. Tem até um meme que fala sobre isso, né? Que bom que eu era jovem nos anos 90 e não tenho os meus podres aí espalhados na internet. Eu acho que talvez isso não seja tanto, talvez seja um ou outro motivo, assim, mas por não te registrarem bêbado, eu acho que, não, sei lá, eu acho que são vários fatores, esse pode ser um dos fatores que influencia, mas eu não acho que esse seja tão forte, né? Veja que o custo social ele aumentou e com isso a margem de erro diminuiu, de modo que o comportamento acabou mudando. Um segundo motivo é a questão de saúde física e mental, porque Isso eu acho que, com certeza, isso eu acho que foi talvez o principal motivo. E não só a geração Z, mas eu vejo muita gente da minha geração também que começa a se importar mais com a saúde e consumir menos. Eu tenho vários amigos da época da faculdade que, meu amigo, parecia um V8, sabe? Pô, bebia muito mesmo, de uma forma não saudável. E hoje em dia, isso no intervalo de 5 anos, 6 anos, mudaram totalmente o hábito, tipo, faz caminhada, corre, suco verde, enfim, mudou o hábito, tá bem mais saudável. E não se enquadra na geração Z, mas é uma tendência, eu acho, até dos millennials, no caso, consumir menos álcool e pensar mais na saúde. Eu acho que isso o mundo inteiro, não só essa geração específica, tá se cuidando mais. A geração Z é a geração que tem mais cuidado com o corpo e com performance. Você pode ver pela explosão de oferta de produtos com proteína, academias, estúdios, apps de treino. Influenciadores fitness também, né? Se você for ver hoje a questão da calistenia, do bodybuilding, a gente tem o Gotigo Góes, tem o Cariani, também o Ramon Dino, que o CBAM.
Então, acho que, tipo, o pessoal começou a consumir mais esse conteúdo, né, e se cuidar mais. Monitoramento do sono, contagem de caloria, corrida, ciclismo, tudo virou métrica. Na saúde mental, eles entenderam algo que nós, nossos pais, nossos avós, não entendíamos. Não dá pra empurrar com a barriga e achar que a conta nunca vai chegar. Uma hora ela chega. Ansiedade, humor, disposição, foco, tudo isso tem um preço. E o álcool entra em choque direto com esse estilo de vida. Ele piora o sono, ele bagunça o humor, ele aumenta a ansiedade. Isso é verdade, mas só um adendo aqui, doses exageradas, ok? Então, uma taça de vinho, 2 taças de vinho por dia não vão fazer você ter cirrose, ok? Mas o problema é você ficar nessa 1 ou 2 taças. Se você não tem um autocontrole, realmente tem que tomar cuidado. Do modo geral, o vinho, ele faz muito bem. Existem até... É claro que depende muito do estudo e tal. Eu vim dessa parte de produção acadêmica, eu fazia muito isso na faculdade. E tem muitos estudos que eles são feitos ou patrocinados e você acaba tendendo para um lado ou outro. Mas, enfim, só batendo nesse ponto aqui, o álcool, do modo geral, ele faz mal, mas principalmente em doses muito altas. Porque a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, 1 taça, 2 taças de vinho por dia, tudo bem, uma cervejinha de vez em quando. Agora, todo dia você tomar meio litro de cachaça, né? Enfim, até porque 1 taça de vinho antes de dormir, eu não sei vocês, mas eu durmo até melhor depois de 1 taça de vinho. Mas, com certeza, é o equilíbrio a fazer isso de uma forma saudável, até porque hábitos de vida saudável, caminhada, boa alimentação, se você toma 1 taça de vinho por dia, não é isso que vai fazer. Eu acho que, inclusive, vai melhorar. Isso é um pouco mais de... Eu vou dizer achismo, porque eu não vou citar aqui todas as fontes e tal, mas isso, na minha opinião, depois de, enfim, vivência, não só minha, mas também de outras pessoas, eu acho que o consumo moderado do vinho, em baixas quantidades, como eu falei, eu acho que não traz nenhum tipo de malefício, baseado no que eu li, no que eu vivi, no que eu sei. Depois do efeito inicial, a conta vai chegar no dia seguinte. E para muita gente, essa conta simplesmente não vale a troca. Um terceiro motivo é o próprio custo de vida. A vida adulta, ela ficou mais cara e o poder de compra foi corroído. Sendo que a bebida é um gasto que se acumula rápido, sobretudo se virar um hábito. Um drink vira 2, 2 viram 3 e depois a conta acaba pesando. Concordo. Então, álcool deixa de ser algo que você fazia automaticamente para virar uma escolha. E muita gente... Isso é um problema também, porque que nem eu que trabalho no mercado do vinho. Vinho, no Brasil, eu lembro muito bem, né? Tipo, e acaba ficando cada vez pior essa questão. Mas vinho é um artigo de luxo, vamos dizer assim, no Brasil, né? Não deveria ser, mas acaba sendo bem caro. Nos Estados Unidos e aqui na Itália, então nem se fala, é muito barato. É uma coisa que você encontra vinhos de boa qualidade num preço super acessível no mercado. No Brasil, nem tanto. No meu caso, que eu preciso consumir para estudar também, né? Tipo, pegar rótulos diferentes, lugares diferentes, às vezes lugares mais famosos, que acabam sendo um pouco mais caros também, acaba pesando no bolso. Então, uma pessoa que tem um hobby um pouco mais caro, e nisso você enquadra, sei lá, você ter uma coleção de tênis, você fazer, sei lá, corrida, por exemplo, que às vezes você tem que ter tênis um pouco mais caros, você, golfe, não sei, vinho, né? No caso, tomar vinho. Hobbies que são um pouco mais caros acaba pesando, isso com certeza. Ainda mais se você fala não só dos vinhos, mas também cerveja artesanal, você pega destilados também, se você gosta de um whisky 12 anos, tudo isso acaba encarecendo, né? Tipo, acaba pesando um pouco no bolso se você tem isso como um hábito e você precisa beber todo dia, consumir todo dia, esse tipo de coisa. A gente prefere gastar com comida melhor, com experiências, com viagens, ou simplesmente economizar esse dinheiro. Aqui entra mais um motivo, o quarto, que é um motivo cultural. Porque beber deixou de ser um símbolo automático de maturidade ou de liberdade. Na verdade, virou até o contrário. Maturidade agora tá sóbrio. A moderação passou a ser vista muito mais como autocontrole e não como a caretice que o pessoal achava no passado. Veja que a geração Z, ela parece questionar os hábitos antes de adotar. E quando ela entende o impacto do álcool, ele deixa de ser algo necessário. E aqui vem um quinto ponto, é que eles não pararam exatamente de beber, mas mudaram a forma. Você tem menos frequência, menos quantidade, eles preferem beber coisas com mais qualidade, em vez de beber muito sempre e sem pensar. A lógica alterou, né? É beber pouco, melhor e somente quando faz sentido. Portanto, perceba que o que está mudando não é só o consumo. E para mim é muito interessante, porque eu acho que aumenta o meu público. Então, mais pessoas, quando elas querem beber melhor, elas buscam conhecimento. Poxa, que conhecimento! Grande, saudoso ET Bilu. E eu tô aqui para isso, eu tô aqui para entregar conhecimento. Então, eu acho que é interessante, é legal. Eu acho que é um bom momento para ter esse canal, vamos dizer assim, para influenciar as pessoas de uma forma positiva, ao mesmo tempo que faz um consumo consciente. E para você entender melhor, porque se você tem alguma dúvida de vinho, pô, coloca aqui embaixo nos comentários, é um prazer para mim falar de vinho, entendeu? Então, saber que essa geração tá mudando, tá consumindo menos vinho, álcool do modo geral, porém tá querendo saber mais sobre a qualidade, sobre o que ela tá consumindo. Então, isso para mim é bem legal. Esse quinto ponto seria o ponto bom do consumo está diminuindo. Também o papel do álcool na vida social. E aí, quando uma geração inteira bebe menos, o impacto ele aparece em 3 lugares para a indústria: receita,
estoque e na parte dos empregos. A Ambev, por exemplo, que é uma cervejaria do mundo, em 2025 viu seus números de volume vindo negativos. Isso é importante de ser avaliado porque preço você pode ajustar, mix de produto você muda, melhora, mas volume é algo intimamente ligado ao hábito. No Brasil, o volume caiu 4,5% no ano e 2,6% no quarto trimestre do ano passado. Na Argentina, o volume também recuou 0,9% no ano e 4,9% no quarto trimestre. E no Canadá, ele recuou 1,3% no ano e 0,7% no trimestre. Portanto, veja que esse não é um fenômeno local, né? No mundo, o consumo está cedendo em volume de maneira geral. Pegando dados... Aí que tá, só o meu adendo a tudo isso que ele mostrou, você viu os Estados Unidos, você viu a Argentina, você viu o Brasil, você viu o Canadá, você viu o Reino Unido, ele citando aqui, mas a parte do Oriente, pelo menos as últimas notícias e últimos artigos que eu vi a respeito, tem crescido a questão do consumo, do modo geral. Então, eu acho que o que pode acontecer, inclusive de produção, a China está começando a produzir vinhos, não começando, né, já produz, mas vinhos muito interessantes. A gente não costuma ouvir muito sobre isso, mas a China está produzindo vinhos bem interessantes e se interessando muito por comprar vinhos caros também. Eu sei que várias safras já, tipo, acontece muito em regiões famosas, tipo Romanée Conti da vida, já tem safras futuras compradas e a maioria delas acaba sendo por milionários, bilionários chineses. Esse é um contraponto que eu acho que pode ser que mude um pouco a questão da perspectiva da produção e do mercado, principalmente do vinho, né, que é o que eu acompanho mais, mas voltando um pouco mais para essa parte oriental. Do IWSR, International Wine and Spirits Record, eles indicam que o volume total de bebidas alcoólicas caiu 1% em 2024, considerando os principais mercados e excluindo algumas categorias de destilados nacionais. A leitura para o ano 2025 indica uma nova redução de 0,4%. E aí, em consequência disso, você tem alguns efeitos. Primeiro, o valor de mercado dessas empresas simplesmente evapora. Se você pega aqui o setor global de bebidas, ele está 46% abaixo do pico de 2021, com uma perda acumulada de aproximadamente 830 bilhões de dólares de valor de mercado nesse intervalo de pouco mais de 4 anos. Um outro ponto é que o estoque ele virou um problema monstruoso, porque as maiores produtoras de destilados listadas em bolsa, elas estão sentadas em cima de um estoque de aproximadamente 22 bilhões de dólares em bebidas paradas. Para o vinho, muitas pessoas têm essa percepção, né, que eu espero que você que assista aqui o canal, você já sabe disso, mas nem todo vinho foi feito para envelhecer. Então, nesse caso, a empresa do vinho, né, a indústria do vinho como um todo, você ter vinho parado muitas vezes é ruim, porque você tem muitos vinhos que você produz para o consumo ser feito em 1 ano, 2 anos. Então, você ter esse estoque parado e você não conseguir desaguar, pensa numa vinícola como a Conte-Toro, por exemplo, que produz muito, muito. Eu não vou saber o número exato agora, mas a produção dela é gigante. E a maioria dos vinhos, no caso da base, são vinhos para consumo jovem, 1, 2 anos, 3 anos no máximo ali aguardando. Então, se é um estoque que você vai ter para segurar por todo esse tempo, é preocupante. Se você tem vinhos, aí vinhos já, né, que acabam sendo um pouco mais caros também, daí você pode segurar 10, 20, 30 anos. Mas a maioria dos vinhos que vão para o mercado, eles não podem esperar por tanto tempo. Isso acontece porque o setor ele planeja a produção com muita antecedência. A parte relevante do portfólio ele exige envelhecimento. Leva 12 anos para um whisky ter 12 anos. Você não tem algo que apresse esse processo. E aí quando a demanda, né, desse cliente que quer tomar esse whisky, ela simplesmente não chega porque só parou de beber, não dá para apertar um botão, é simplesmente captar o que tem imobilizado em armazenagem, custo financeiro e risco de desvalorização. Porque você tem esse efeito de pressão nas margens que deve gerar uma guerra nos preços. Porque esse estoque alto, ele costuma virar desconto, promoção, queima de lote. A indústria vai entrar numa competição, isso tende a deixar as margens cada vez mais apertadas. E aí, se você pega essa cascata, isso vai bater no emprego. A Heineken, por exemplo, vai cortar 6 mil empregos, o que dá cerca de 7% do quadro global que a empresa tem. 7% do quadro global. Isso é muita coisa. É muita coisa. Como uma forma de tentar contornar isso, você também está tendo um mix de portfólio, né? Uma mudança forçada. O dinheiro migrando dos produtos com álcool para o sem álcool. No Brasil, por exemplo, o consumo de cerveja sem álcool ele saltou de 133 milhões de litros em 2018 para 750 milhões de litros em 2022. Cara, isso é muita coisa. E a cerveja, eu não sei exatamente da cerveja, mas do vinho, é mais caro você produzir um vinho sem álcool, porque no caso não é suco de uva. A questão de você produzir um vinho, você passa por um processo que você produz o álcool. E depois disso você tem que tirar o álcool. Então, o vinho sem álcool, ele acaba sendo mais caro do que o vinho normal. E você, quando tira o álcool, você acaba perdendo algumas outras, vamos dizer assim, né? A grosso modo, você acaba perdendo umas outras moléculas ali no meio que fazem o vinho perder um pouco da qualidade e complexidade dele. Então você tem um vinho que ele vai ser mais caro para produzir e vai ser mais difícil de você chegar num vinho bem equilibrado e de boa qualidade. Então é bem complicado. Porque a questão de você produzir uma cerveja sem álcool, eu pelo menos das que eu provei, não muda tanto o gosto. Hoje em dia, pelo menos, acho que é uma tecnologia que avançou bastante pro gosto não mudar tanto.
Mas as minhas experiências com vinho sem álcool, as minhas experiências de vinho sem álcool foram bem complicadas. Eles perdem muito da questão da qualidade, do sabor, se você comparar com vinhos alcoólicos. Eu acho que tem muito que evoluir ainda, né? Eu acho que vai chegar num ponto que vai ser muito bom, assim, como um vinho normal. Porém, é mais caro para produzir, exige mais tecnologia, não é qualquer produtor que consegue fazer essa transição tão rápida para começar a produzir vinho sem álcool. Então, veremos, né, as cenas dos próximos capítulos. E a projeção é ainda mais forte para o próximo ano. A Euromonitor, ainda tratando de dados do Brasil, estima que a gente vai beber 885 milhões de litros em 2026. Isso dá... E só mais uma outra coisa aqui, sinceramente, tipo, eu gosto do gosto da cerveja, mas eu aprendi a gostar depois de muito tempo bebendo, né? Ninguém que toma cerveja pela primeira vez gosta do gosto da cerveja. Então é justamente o álcool, é justamente aquela sensação de, né, um pouco de leveza que ele te dá ali, que faz você beber. Eu não tenho pira nenhuma, tipo, eu não tenho vontade nenhuma de tomar uma cerveja sem álcool. Porque pra mim, a cerveja, tipo, tudo bem, não querendo parecer um alcoólatra aqui, mas eu tomo uma cerveja justamente pra ficar mais relaxado, pra dar, né? E se eu vou beber mais sem o álcool, mas só pelo gosto, aí eu prefiro tomar um refrigerante, eu prefiro, se for pra tomar alguma coisa assim, algum suco, mil vezes um suco de laranja geladinho do que uma cerveja sem álcool, né? Então, não sei qual que é essa ideia, talvez seja, não sei, enfim. Mas a cerveja sem álcool para mim não é interessante. Eu entendo quem gosta do gosto mesmo assim, que, por exemplo, uma Heineken, tudo bem uma cerveja artesanal e tal, que tem um teor baixo de álcool, tudo bem, porque daí você tem a complexidade e tal. Mas cerveja, tipo uma Heineken sem álcool, sei lá, tipo, você tá bebendo por causa do gosto, você realmente gosta do gosto, enfim, cada um, né? Mas, enfim. Quase 6 vezes o volume de 2018. Segundo o IWSR, que acompanha os 10 principais mercados, incluindo o Brasil, as vendas de bebidas sem álcool ou de baixo teor de álcool chegaram a 11 bilhões em 2022. Ah, e uma outra coisa que eu queria comentar, qual que é a pira de tomar um uísque sem álcool? Até porque o uísque 30, 40% de álcool ali, 40 não, né, mas uns 38, você vai tirar, você vai ficar com o quê ali dentro, você sabe? Porque você perde muita complexidade também da bebida quando você tira o álcool, entende? Mas como é que você faz um uísque sem álcool? Até porque boa parte do uísque, aquele calor, uísque, destilados no modo geral, da cachaça, é aquele calor, é aquela queimação, entre aspas, né, dizendo assim, por causa do álcool. Então você vai tirar o álcool dessa bebida, você vai tirar 40% da bebida. Sabe? Sei lá, a cerveja que tem 5%. O vinho, vamos botar ali no mínimo de uns 7, 8%, até 15%, 16% do vinho. Você vai tirar esse álcool, você tira uma porcentagem da bebida ali que você tem que colocar alguma outra coisa para suprir o que você tirou. Então, 4%, 5% uma cerveja, tudo bem e tal, você coloca o sabor, tá, não sei o que lá. Mas, pô, de um vinho já tem 14%. Aí depois de um whisky e tal, aí eu acho que já não compensa, eu acho que, sei lá, avacalha um pouco. Eu posso me enganar, tá bom? Pode ser que surjam vinhos aí que me façam mudar de ideia, mas sei lá. Foi um crescimento de 37,5% em relação a 2018. Ou seja, o setor não está apenas perdendo, ele está se reposicionando para sobreviver. Mas isso tem um custo enorme, né? São novas linhas de produção, pesquisas para criar novos produtos, sabor, distribuição, marketing. E isso vai impactar principalmente na margem, porque o lucro ele vinha desse hábito. Tem um pensamento que eu gosto bastante, ele é muito verdadeiro, que mostra que empresas que criam hábitos nas pessoas tendem a ser as vencedoras no longo prazo. Cara, isso é muito verdade. Tem uma. Cara, qual foi a empresa no Japão? Eu vou dar o play aqui no vídeo para ver se eu lembro, mas tinha uma empresa. Ah, café. Foi no Japão, se eu não me engano, essa história. Os japoneses não eram acostumados a beber café. O gosto do café também não é bom. Depois do tempo você acaba viciando. Mas eles começaram a colocar café nos desenhos. Então, olha a jogada de marketing deles. Foi nesse café, até se eu não estou enganado. Eles começaram a colocar café nos desenhos, planejando para a próxima geração. Quando a próxima geração fosse adulta e quisesse tomar café, eles já tinham aquele hábito colocado na cabeça deles de que beber café era bom. E hoje, pelo menos, de acordo com essa história aí que eu vi, né, não sei se é verdade ou não, mas diz que vem café pra caramba no Japão. E por causa disso, essa estratégia de marketing foi de colocar nos desenhos para você começar a criar o hábito nas crianças de ver o consumo do café, para quando elas se tornassem adultos consumissem o café. Então, caramba, né? Assim, e essa questão do hábito que ele falou também agora do álcool é complicado, porque você tem muitos problemas familiares que envolvem o álcool. Então, às vezes, o hábito que está relacionado ao álcool vai ser o hábito do pai bater na mãe, por exemplo, né? Tipo, Deus me livre, que merda isso, né, no caso. Mas é um hábito ruim que você adquiriu quando você era criança e você via isso acontecer dentro de casa. Então, você acaba criando essa aversão ao álcool. Então, é complicado. Você tem que criar um hábito que seja, vamos dizer assim, positivo ou que seja bom associado ao álcool. Aí você vai ter o quê? Você vai ter ressaca. Você vai ter pessoas que ficam idiotas, que não ficam falando direito ou que se tornam violentas. Então isso é complicado. Aí você apela para a questão do vício biológico mesmo, né? Da dependência que se cria, assim como o cigarro também. Então, essa questão do hábito é complicado.
Entra no Instagram todo dia, como é que a Meta não vai ser uma empresa vencedora? Se você entra no TikTok todo dia, a mesma lógica se aplica. Se você fuma todo dia, empresas de cigarro tendem a ter um valor de mercado alto. Se você bebe todo dia, a mesma coisa. Se você não bebe, é o contrário. E aqui eu friso que não é que o consumo de álcool vai acabar. Como já acho que ficou claro aqui ao longo do vídeo. Ele simplesmente vai diminuir e a indústria vai ter que se readaptar. E eu particularmente vejo isso com bons olhos. Eu vejo também com bons olhos, na verdade. Eu acho que sempre que você preza pela qualidade do produto, né, eu acho que vale bastante a pena isso. O consumo consciente do álcool também, ele é importante. Se você sabe que você está consumindo, se você preza um pouco mais por isso, e que nem eu falo, eu acredito muito nisso. Na questão que quando você bebe o vinho ele fez isso por mim e é isso que eu quero fazer para as outras pessoas também. É o consumo do vinho consciente e a partir do momento que você começa a consumir o vinho, você começa a querer aprender mais sobre várias coisas. O estudo do vinho fez eu aprender mais sobre geografia, sobre história, sobre química, sobre biologia do modo geral, sobre anatomia humana. Então, a partir do momento que eu comecei a me interessar mais pelo vinho, eu comecei a estudar mais sobre diversos outros assuntos e eu posso dizer que o vinho me fez uma pessoa melhor, entende? Claro que, obviamente, de vez em quando, né, tive uma ressaca, alguma coisa nesse sentido, mas, do modo geral, eu acho que você ser consciente, né, você ter essa responsabilidade, o vinho ele tem muito a entregar nessa parte positiva. Claro que estou falando do vinho porque estou puxando para o meu peixe, mas estou querendo vender meu peixe. Mas cerveja, uísque, então, do modo geral, acho que se você souber como fazer, você tem uma certa responsabilidade, maturidade. Enfim, comecei a viajar um pouco aqui, mas eu vejo com bons olhos também essa questão de um consumo consciente e mais responsável do bebida alcoólica, que querendo ou não, é uma toxina. O álcool é uma toxina para o nosso corpo. Não posso falar que eu sou uma pessoa que não bebe, mas eu bebo muito pouco. Isso desde sempre. No último ano, eu tomei 5 taças de vinho ao longo do ano inteiro. Porra, Bruno. Sacanagem, né? Sacanagem. Como é que você fala isso na minha cara? Gosto muito do Bruno Perini, assim, acompanho, quer dizer, gosto muito, eu não conheço o cara, enfim, acompanho de vez em quando o canal dele, vejo umas coisas, eu gosto muito da didática dele, da forma que ele fala, que ele se expressa, assim, mas, porra, perdeu uns pontinhos aí comigo agora, né, Bruno? Porra, 5 taças no ano, pelo menos uma por semana, e ele tem dinheiro pra tomar coisa muito boa, tá? Então, acho que é porque você não conheceu os vinhos certos ainda, se conhecer os vinhos certos ali, as coisas boas mesmo, você vai beber mais de 5 taças por ano, pode acreditar. Foi muito. E francamente, não pretendo beber muito mais do que isso. Exceto talvez em alguma viagem, vai conhecer uma vinícola. Mas fora isso, eu tô adotando o mesmo hábito da geração Z. E sei que muita gente critica essa geração mais nova, mas pelo menos nesse ponto, acho que eles estão cobertos de razão. Prefiro muito mais focar na minha saúde, em performance. Nunca diga que o jovem tem razão. Jovem nunca tem razão. Jovem sempre tá errado. Você, jovem, você tá errado. Do que ficar pegando uma cerveja depois de chegar do trabalho e tomar ela no sofá. Mas, se você tem uma opinião contrária, tudo bem também. Basta manter isso como hábito. Porra, cansadão, você trabalha o dia inteiro, chega em casa, tudo bem, daí você vai pra academia, daí você volta da academia, você senta no sofá e toma uma cervejinha, toma uma taça de vinho. É bom demais, é bom demais. Mas pensar 2 vezes antes de investir na indústria de bebidas. Porque como também já acho que deve ter ficado claro, isso não parece ser uma mudança passageira. Até pela maneira como acontece relações sociais hoje. Isso veio pra ficar. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima. Muito bom vídeo, muito legal, várias reflexões. Eu espero que eu também tenha agregado com você, né? Tipo, eu espero que, se você tenha visto o vídeo antes e que tenha visto o vídeo com o meu react, tenha agregado também. A intenção foi agregar, foi trazer um pouco mais de conhecimento, fazer umas brincadeiras também. E ali que ele falou que foi uma mudança que veio para ficar, eu achei ainda meio cedo para falar. Ok, o consumo vem abaixando, a gente tá numa nova geração, mas eu não sei se veio para ficar. Eu acho que o álcool, do modo geral, né, a bebida alcoólica, ela já acompanha a humanidade há muito, muito tempo, para dizer que, sei lá, em 5 anos de declínio, tendo uma pandemia ali no meio e tal, isso vai mudar. Pode ser que mude, eu posso estar enganado, mas eu acho que talvez demore mais um tempo para a gente ver. A gente tem umas tendências e tal, mas nunca se sabe. Então, resumindo, eu acho que é um pouco cedo ainda para dizer que isso veio para ficar. Pode ser que sim, é uma tendência, né, que vem ocorrendo aí nos últimos anos, mas veremos. Enfim, o vídeo fica por aqui. Se você gostou e ficou até aqui, muito obrigado. Eu aprecio a sua atenção aqui pelo canal. Deixe um comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida, sugestão para próximos vídeos. Deixe o seu like, não deixe de ver aqui se está inscrito no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.